Aleluia. Glória a Deus. Ó Pai de agradecimento ao nome, Senhor. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que é sempre uma surpresa muito grande e é sempre uma satisfação pregarmos a palavra do Senhor. E eu louvo ao Senhor por estar vendo aqui o agir de Deus. Aleluia. Saber que Deus ele está nesse lugar. Aleluia. Me alegro em estar vendo meus irmãos, meu primo sobrinho, essa figura linda que aqui está. Aleluia. Pastor Isaías, né? Elias. É uma honra, viu? Vez por outra a gente se encontra no ônibus, né? Rapaz, eu tô surpreso, rapaz. Eu tô surpreso. Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus por essa surpresa. Glória a Deus. Quero exaltar a Deus porque a gente está vendo o agir de Deus. Isso é sinal que a sua decisão tem fundamento. Né? Ainda que alguns a tenham como meninice, como loucura, insanidade, mas para fazer isso aqui tem que ter coragem, não é para qualquer um. Eu queria ter a tua coragem. Glória a Deus. Mas Deus te abençoe, rapaz. Glória a Deus. Eu espero voltar, não sei se vai ser aqui, né? Mas eu espero ver um templo muito maior. Glória a Deus. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Amém? Eu acredito que você está com um corpo ministerial que, assim como você, está na mesma expectativa. Né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Espero que esse laço ele se torne mais forte na nossa vivência, né? Espero que a gente se encontre mais vezes e esse laço cresça. Glória a Faço Deus. votos para que a gente venha, quem sabe, trabalhar junto em grandes cruzadas por aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Trago minha esposa que está ali, aquela menina linda que está ali, né? Amém? E meu amigo Everaldo veio nos acompanhando. Essa figura aqui, rapaz. Glória a Deus. Ilustre, né? Tá me filmando, rapaz? Não ia perder essa oportunidade. Amém, irmãos? Então chega de palavras e vamos ao que interessa. Por favor, abra a sua Bíblia. Haja visto que essa campanha tem a ver com o Salmo 120. Salmo bom, né? E já que nós vamos falar de confiança, eu quero que você abra a sua Bíblia. À primeira vista você vai dizer assim: Francisco, não tem nada a ver. Mas depois você vai ver. Juízes, capítulo de número 1. Aleluia, meu Senhor da glória. É uma mensagem que eu estou ensaiando ela. Estou ensaiando. Um dia eu consigo pregar ela. Juízes capítulo 1, versículos de número 5, 6 e 7. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele.
e feriram os cananeus e os ferezeus. E Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém? Diga comigo, Adoni-Bezeque. Diga, Adoni-Bezeque. Vire-se para a pessoa linda que está do seu lado, diga para ele, diga para ela assim: Adoni-Bezeque não vai triunfar. Pergunta se ele entendeu, pergunta se ele entendeu. Você entendeu? Fala de novo. Adoni-Bezeque não vai triunfar. Não vai triunfar. Pode sentar. Glória a Deus. Agora, para que Adoni-Bezeque não venha triunfar, você tem que demonstrar o quê? Confiança. Confiança em quem? Hein? Em Deus. Amém? Veja bem, o contexto aqui nos conta uma história bíblica real e verdadeira. Ela consta nos anais da história do povo hebreu. E essa história se passa logo após a morte de Josué. Josué é um grande líder que foi substituto de Moisés. Quando ele assume a liderança do povo, ele conhecia o povo, ele sabia como o povo era. Eu imagino Josué pensativo, parado, eu sempre falo isso. Quem sabe Josué não pensou naquele episódio do capítulo 33 do livro de Êxodo, 31, 2 e 3. Quando ali Moisés está no monte, o povo se rebelia, o povo começa a adorar um bezerro. E ali Deus, indignado, diz para Moisés: Moisés, deixa eu matar esse povo, porque esse povo é duro de coração, é obstinado de coração. E matando eles, diz o Senhor, eu faço de você uma nova nação, Moisés. Aleluia. E naquele momento Moisés vira-se para Deus e fala: Senhor, não faças isso, porque certamente o que dirão as nações, o que dirão o povo lá fora, que nem o Senhor aguentou o povo. O Senhor teve que matá-los, porque nem o Senhor aguentou. Imagina o que o povo vai dizer. E com essas palavras Moisés consegue aplacar a ira de Deus. Eu imagino agora, saindo da vida de Moisés, da história de Moisés, e vendo Josué, que o seu líder Moisés era morto, e ele agora tem que assumir a liderança do povo. E ele para no capítulo de número 1 do livro dele, o livro de Josué. E quando ele para no capítulo de número 1, parece que ele está ali pensativo. O que eu vou fazer? O povo é duro de coração, o povo é obstinado, o povo é rebelde por natureza. O que eu faço com esse povo? E logo em seguida Deus se manifesta para Josué e diz: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você vai fazer esse povo herdar a terra da promessa. Aleluia. E Deus, ele confidencia a Josué segredos na sua palavra. Deus da... Capítulo 1, versículo 9, ele fala: olha, para você ter sucesso, para você ser guerreiro, próspero, para você alcançar os êxitos, aí Deus diz para ele: não aparta da tua boca o livro dessa lei, lê a Bíblia. Deus da glória. Lê a lei. Para nós é lê a Bíblia. E ele diz para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Aí você vai fazer com que o teu caminho seja próspero e abençoado. Coisa linda. Deus está confidenciando a Josué o segredo da vitória. Assim como Deus confidenciou a Josué o segredo da vitória, chega para esse irmão que está do teu lado, sopra no ouvido dele isto, diz para ele, diz para ela assim: Deus nesta noite está te revelando o segredo da vitória. E o segredo da vitória é a confiança. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Salmo 121, elevo meus
olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E logo em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Eu imagino Davi, calma que eu já vou voltar para o contexto, mas eu imagino Davi, quando Davi em suas pelejas ele consegue dominar a cidade de Samaria, e ele é declarado rei de Israel. Faltava algo para ele. Faltava ele dominar a Judeia, faltava ele dominar Jerusalém. E observe que a Bíblia nos revela que quando Davi ele consegue derrubar os donos da terra de Jerubaal, que no contexto histórico, onde aparece Melquisedeque no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que quando Melquisedeque aparece, ele era rei de Salém. A história diz que Salém veio a se tornar Jerubaal. E observe, o contexto nos diz que Salém era governada por Melquisedeque, o rei de justiça governando a cidade de paz. Salém significava paz. Observe o que Davi vai fazer. Davi, quando domina Jerusalém, quando ele derruba, melhor dizendo, quando ele derruba Jerubaal, quando ele tira o domínio dos homens que governavam aquela terra, ele decreta o nome de Jerubaal de Jerusalém, cidade da paz. E observe que o contexto geográfico nos revela que Jerusalém era cercada por monte. Havia cerca de 7 montes cercando Jerusalém. Mas o que é mais bonito é que no Salmo 121 ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta. No Salmo 125 ele vai dizer: o que confia no Senhor, ou melhor, os que confiam no Senhor é como o monte, ou são como o monte de Sião. Observe a diferença. O monte de Sião, ele ficava geograficamente situado no meio dos 7 montes, ou seja, ele era um monte privilegiado, ele era um monte destacado, ele era um monte que antes dos inimigos chegar até ele, tinha que passar pelo contexto dos outros 6. O monte Sião estava guardado. O monte Sião passa a ser a cidade do grande rei. Os profetas, melhor dizendo, começam a profetizar sobre o monte Sião, porque de Sião vem o grande rei, de Sião vem salvação, de Sião vem solução, de Sião vem a presença de Deus. Olha que coisa tremenda. Procurando entender o que significava Sião, eu descobri que Sião significa fortaleza. Fortaleza. Davi queria fundar uma fortaleza e ele conseguiu. Sabe o que é isso? Confiança, José. Aí você me pergunta: o que essa história tem a ver com esse contexto? Deixa eu te explicar. Voltando ao nosso raciocínio, quando Josué morre confiando no Senhor, mas quando ele perece, a Bíblia nos revela neste capítulo que as 12 tribos agora estavam sozinhas, cada uma vivendo por si. Porém o capítulo nos revela que as tribos, com a morte de Josué, elas se ajuntaram entre si e foram lançar sorte para ver qual delas seria a primeira a ir para a peleja. Oh, aleluia, Deus! Lançaram sorte, consultaram ao Senhor para saber qual delas seria a primeira a ir para a batalha. E a Bíblia nos revela aqui que a sorte caiu sobre Judá. E quando Judá descobre que ele é o escolhido para pelejar pelas suas terras, para que você entenda melhor, a Bíblia nos revela dentro do livro de Josué que Josué combateu, guerreou, pelejou, definiu as terras, dividiu as terras, deu cada uma para cada uma das tribos, dizendo: olha, essa aqui é a tua possessão, essa aqui é a tua, essa aqui é a tua, essa aqui é a tua. Porém, você vai dominar, mesmo que você tenha posse da terra, mas há inimigos na terra que precisam ser dominados, ser conquistados. Ou seja, tem inimigos na terra. E observe que agora, voltando ao raciocínio, Josué morre, Judá entra em questão e ele vai ser o primeiro a lutar pelas suas terras.
Quero que você entenda isso rapidamente. Quando ele descobre que ele é o primeiro a ser o que vai lutar pela sua possessão de terra, a Bíblia nos revela nesse contexto que ele chama Simeão para lutar com ele. Eu quero que você entenda uma coisa: não havia como geograficamente, historicamente, ou seja, belicamente, em termos de guerra, comparar o exército de Judá e o exército de Simeão como o exército que habitavam aquelas terras. Entenda, a Bíblia nos revela que haviam 70 reis que foram dominados por Adoni-Bezeque. Se haviam 70 reis que haviam sido dominados por Adoni-Bezeque, significa que Adoni-Bezeque governava e ele tinha poder bélico muito superior ao de Judá. E é aí que entra a confiança. Ele tinha um poder de guerra muito superior ao de Judá, mas a Bíblia nos revela que Judá não se intimida. E a Bíblia nos revela aqui, irmão, querido irmão, a Bíblia nos revela aqui que Judá e Simeão, eles partem para a conquista, eles partem para a guerra. E a Bíblia diz que eles feriram os inimigos que estavam naquela terra. E quando eles feriram os inimigos que estavam naquela terra, a Bíblia nos revela nos versículos que lemos que Adoni-Bezeque, ou seja, o Senhor de Bezeque, Bezeque era a região, o Senhor de Bezeque, Adoni significa Senhor, ele era Senhor de Bezeque, Bezeque significa relâmpago. Observa a contradição, o Senhor relâmpago. Observe, quando Judá chega, o Senhor relâmpago foge, ele corre, ele sai fora, porque Judá estava chegando, Judá e Simeão estavam chegando. Adoni-Bezeque corre, ele tinha um exército poderoso, mas ele não suportou o que estava vindo. Você não entendeu? O que estava vindo era o exército de Deus. E quem era que estava trazendo o exército de Deus? Judá estava trazendo o exército de Deus. E o exército de Deus não precisa ser 1000, somente 100 da conta. Não precisa ser 3.300 dá resultado. O exército de Deus com pouco funciona muito mais do que com muitos. Adoni-Bezeque descobre que Judá está vindo e ele corre. Quando ele corre, olha que coisa tremenda. Ele correu, ele se escondeu, mas não adiantou. Eu quero que você entenda isso. Quando eu disse que Adoni-Bezeque não vai triunfar, eu estava dizendo e estou dizendo que você precisa confiar em quem está com você. Judá poderia ter chamado muitas outras tribos, sim ou não? Ele só chamou mais uma. Ele poderia colocar em evidência as 11 tribos e dizer: olha, o meu exército é de vocês, se vocês lutarem comigo. 11 tribos daria resultado. Formariam 12 exércitos contra 70 exércitos. Mesmo assim era o inferior. Não entendi, Francisco? Confiança. Você pode não ser nada, você pode não ser ninguém, você pode não ter condições financeiras, você pode estar passando pela prova, mas se você confiar, se você acreditar, Deus vai virar o jogo. Deus vai mudar esse quadro. Você crê nisso? Eles foram. E quando eles derrotaram os seus que habitavam aquelas terras, querido, e Adoni-Bezeque foge. A Bíblia diz que ele foge e se esconde. Judá vai atrás do inimigo. Ei, Sil, não fuja do seu inimigo. Coloque ele para correr. O segredo dessa mensagem: coloque o seu inimigo para correr. Qual é o nome desse inimigo? Você pode dar o nome que quiser. Pode ser o vício que te prende. Pode ser a droga que não quer sair da tua família. Pode ser o crack, a maconha, que prende o teu filho, o teu marido, ou vice-versa. Pode ser os vícios noturnos que não deixam você ficar quieto um segundo.
Pode ser aquela doença incurável. Dê o nome que você quiser para esta questão. Mas diga com fé nesta noite: Adoni-Bezeque não vai triunfar. Esse teu inimigo não vai triunfar sobre você. Fala para o teu irmão do teu lado: esse inimigo não vai triunfar. Profetiza para ele, profetiza para ela: esse inimigo não vai triunfar. Coloque ele para correr. Comece a marchar em direção à conquista. Não entendi, Francisco, no contexto. A terra era de Judá. Judá estava dizendo: essa terra é minha, essa terra é possessão minha, essa terra quem me deu foi o Senhor. E se o Senhor me deu, quem conquista sou eu. Se o Senhor me deu, eu vou conquistar. Se o Senhor me deu, eu domino. Se o Senhor me deu, ela é minha. É isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: olha, o meu exército pode ser um, junto com o de Simeão somos dois. Vocês têm uma quantidade bélica de 70 mil, eu não estou nem aí para vocês, porque quem está indo comigo é Deus. Nós consultamos a Ele e Ele disse vai. Eu consultei e Ele disse vai. Eu consultei e Ele disse conquista. Eu busquei e Ele disse vai. Eu busquei e Ele disse vai. A terra é tua, o domínio é teu. Se você é gigante, ele estava dizendo: eu estou preocupado se você tem domínio. Eu vou dominar, a terra é minha, eu vou buscar o que é meu. Você quer ver uma coisa? Sabe por que Adoni-Bezeque correu, Elias? Sabe por que ele fugiu? Porque aquelas terras elas pertenciam ao povo de Deus. Adoni-Bezeque reconheceu que era impossível lutar contra aquele povo. Você quer ver que eu te provo que ele correu por medo. Ele se esconde. E o exército de Judá e Simeão capturam ele. E quando capturam ele, faz com ele o que ele fez com seus inimigos. Oh, aleluia! Olha o que ele diz, versículo 7. 70 reis serviam humilhados na minha casa, comiam migalha debaixo da minha mesa. Por quê? Porque eu arranquei os polegares das mãos e arranquei os polegares dos pés. Ele estava dizendo: eu arranquei a força, eu arranquei a coragem, eu arranquei a determinação, eu arranquei os objetivos, eu arranquei o que eles possuíam de força. Eu tirei tudo deles. Quando eu tirei o polegar, eu disse para ele: você não vai empunhar uma espada. Quando eu arranquei os polegares, eu disse: você não vai erguer um escudo, você não vai erguer uma lança, você não tem força para lutar. E quando ele arrancou os polegares dos pés, ele disse: o teu equilíbrio foi cortado, você não tem equilíbrio. Você pode até caminhar em pé, mas não é mais a mesma pessoa. Você não tem mais a mesma velocidade, você não tem mais a mesma destreza, você não tem mais a mesma capacidade. Ele estava dizendo: arrancando os polegares, eu arranco a coragem, eu implanto o medo, eu tiro a força e humilho diante da minha mesa. Adoni-Bezeque estava dizendo: eu humilhei 70 reis debaixo da minha mesa. Vamos um pouquinho mais além. José, o historiador judeu, disse que quando ele arrancou os polegares das mãos e arrancou os polegares dos pés, José diz: ele arrancou todos os dedos dos pés. Ou seja, não havia equilíbrio nenhum. General da glória. Deus te Imagine ter que andar encurvado o tempo todo. Imagine aqueles homens quando olhavam para Adoni-Bezeque, o Senhor relâmpago. Quando eles olhavam para o Senhor relâmpago, eles olhavam para as mãos. Um dia eu fui um guerreiro, hoje eu sou envergonhado. Quando eles olhavam para os dedos dos pés, eles diziam: um dia eu calcei sandálias de soldados da guerra.
Eu tinha habilidade para ficar em pé. Eu manuseava a espada com destreza. Eu erguia a lança com uma maestria. Eu era um guerreiro exímio com meu escudo na mão. E hoje que eu sou um pobre, miserável, moribundo, vivendo as migalhas da mesa desse homem. Satanás, no contexto dessa história, representa Adoni-Bezeque. Ele é Adoni-Bezeque, mas calma. Eu disse para vocês que Jerusalém é a cidade do grande rei. Não foi? Olha que coisa linda. Jerusalém estava situada sobre 7 montes. A fortaleza de Davi estava ali. Talvez você não esteja entendendo ainda o que eu quero te dizer, mas você vai entender daqui a pouco. Quando Adoni-Bezeque é capturado, escute, confiança é o segredo da tua vitória. Quando Adoni-Bezeque foi capturado, a Bíblia diz que Judá arrancou seus polegares, mãos e pés. Adoni-Bezeque agora teve que viver do jeito que ele fazia os outros viverem. Adoni-Bezeque humilhou durante muito tempo muita gente nas suas posses de terra. Agora, 2 exércitos, 2 homens, 2 líderes de tribo estavam colocando Adoni-Bezeque no seu devido lugar. Ei, Gil, você vai entender essa mensagem agora. Levante a sua mão, Francisco. Eu estou sem o meu polegar. Ele conseguiu arrancar o meu polegar. Francisco foi. Ele conseguiu arrancar os polegares dos meus pés. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele pode até arrancar, mas o meu Deus está aqui para colocar polegar novo. O meu Deus está aqui para colocar polegar novo. E o meu Deus está dizendo: levanta a tua mão, ergue a tua mão, porque tem polegar novo na tua mão. O que é isso, Francisco? Deus está dizendo: eu estou te levantando para lutar de novo. Eu estou te dando equilíbrio de novo. Eu estou te dando equilíbrio. Eu estou te dando equilíbrio de novo. Que foi? Ele conseguiu prender o meu dedo, do Francisco. Eu não consigo lutar. Fica tranquilo, Deus está colocando um polegar novo na tua mão. Ei, Deus está colocando o dedo novo para você lutar. Pegaram ele e levaram ele para Jerusalém. Você entendeu agora? Levaram o homem para Jerusalém, humilhado, derrotado. Quando chegou em Jerusalém, ele morreu. Sabe por quê? Porque em Jerusalém só habitam os justos. Porque em Jerusalém só habitam os justos. Só habitam os guerreiros. Só habitam os restaurados. Eita Jesus, que negócio é esse? Restaurado de quê, José? Olha, deixa eu te mostrar um pouquinho do que é o polegar. A cocaína é um polegar cortado. Eita, o crack tem sido um polegar cortado. Porque Deus está cortando isso da tua vida. Deus está tirando isso da tua vida. Deus está te dando dedos novos. Para você entrar na cidade do rei, a Jerusalém, e para você declarar como salmista: eu confio no Senhor e não nos montes que estão ao meu redor. Os montes podem me trazer segurança, mas eles não me trazem a proteção sobrenatural de Deus. Os montes podem me trazer. Eu estou bem, eu estou no monte, eu estou vendo todo mundo lá embaixo. Daqui eu sou privilegiado. Mas olha só, da mesma forma que o povo de Jerubaal habitava lá em cima e Davi derrotou, Davi estava dizendo: da mesma forma que eu derrotei os inimigos que estavam aqui em cima, eu não posso depositar minha confiança nesse lugar. Eu tenho que depositar minha confiança em Deus. Você sabe por que Judá venceu essa batalha?
Porque ele confiou em Deus. Aleluia. Quando eles consultaram o Senhor, a Bíblia diz que quando eles consultaram o Senhor, apareceu o nome de Judá. Glória a Deus. Você sabe o que significa Judá? Judá significa louvor. Meu Deus. Você sabe por que Deus escolheu Judá